Olá pessoal, estamos aqui em mais um podcast Mesa e Café e hoje estamos aqui com a presença ilustre dessa pessoa maravilhosa que, se você não a conhece, você está perdendo metade da sua vida fitness, está perdendo aí muitas reflexões interessantes sobre a sua vida pessoal, profissional. E lembrando, antes de tudo, que esse podcast só acontece graças ao patrocínio da maior rede de salas comerciais daqui de Caxias, o edifício Torre Center. Conheça lá o perfil do Torre Center, temos salas para alugar, salas comerciais, tanto mensalmente, como se você quiser alugar só uma hora para fazer uma reunião ali rapidinho, temos todos os planos, e também do escritório de contabilidade Rosiel da Assessorias. Então, sem mais delongas, eu estou aqui com a Michele Malta. Michele Malta, esposa do André, que mais conhecido como Lindinha, mãe da Maitê. Então, Michele, eu queria que você se apresentasse pra gente. Quem que é a Michele? O que você faz? Fala um pouco sobre o seu trabalho, para aí a gente começar a fazer aqui as perguntas que o público deixou. Obrigada pelo convite. Depois de mãe, eu virei a mãe da Maitê. Antes de tudo, sou a mãe da Maitê. Mas sou formada, sou fisioterapeuta. E aí trabalhei com Pilates durante 5 anos. E sou influenciadora digital também. Já trabalho com essa questão do digital há muito tempo. Antes desse boom todo de produção de conteúdo, né? Eu já fazia ali aquela coisa meio sem muita estratégia, digamos assim. Sem muita intencionalidade, como digamos assim hoje em dia, né? Porque começou muito realmente do dia a dia, né? E eu comecei nada mais, nada menos compartilhando a minha vida fitness. Eu conseguia fazer um exercício, eu vi o quanto aquilo era bom, não só para minha saúde, como para o meu corpo, e eu dizia, gente, as pessoas precisam saber disso. E aí eu fazia uma receita deliciosa, eu disse, as pessoas precisam saber disso. Então, hoje em dia eu tenho 32 anos, sou casada, tenho uma filha, atuei por 5 anos com Pilates, mais 6 anos como fisioterapeuta, e aí a gente vai conversar mais um pouco sobre essa transição de carreira e tudo. Interessante, você começou na fisioterapia, e como é que tu via a fisioterapia no começo? Como é que era a Michele estudante, no final da carreira? Na verdade, quando eu entrei na fisioterapia, eu entrei mais na questão hospitalar, né, de querer trabalhar no hospital. E nada melhor como a prática. Às vezes a gente escolhe um curso, ou às vezes a gente escolhe uma profissão, uma carreira, por se inspirar em alguém, por ver alguém fazendo. E esse foi o meu objetivo, né? Eu sempre quis trabalhar em hospital, eu via aquelas coisas de plantão. Ai, o meu sonho era dizer que eu tava de plantão, né? Que eu tava de plantão e tudo. Mas aí, durante todo o curso, eu sempre amei muito essa área, né? Estudar essa parte de reabilitação. Só que quando a gente vai pra prática, aí o bicho pega, né? A prática é bem diferente. E quando eu fui pra prática hospitalar, UTI, ambulatorial, eu vi que aquilo não era pra mim. Não sei se é porque também os meus objetivos já tinham mudado, né? Mas eu disse, não é isso que eu quero de jeito nenhum. E durante o período, durante o curso, a gente não vê Pilates, né? A gente não vê, a gente ouve falar em Pilates, né? A gente não vê. E aí eu fui cada vez mais me apaixonando por esse mundo fitness. Como foi que você conheceu o Pilates? Porque não era um caminho convencional, não era, né? nem um pingo. Quando eu me formei, eu fui para osteopatia. Não sei se você já conhece a osteopatia, né? Eu fui para osteopatia e para a saúde da mulher, que eram 2 coisas que eu gostava muito. Então, na saúde da mulher, a gente vê o Pilates por conta da gestação, né? Então, daí eu já conheci o Pilates. Quando eu vim aqui, que eu queria botar um estúdio de Pilates aqui em Caxias, não era falado. Eu até escutei dizer que Pilates era só para idoso. Aí eu fiquei pensando, será se vale a pena colocar aqui em Caxias? As pessoas ainda não conhecem. É algo ainda meio que as pessoas têm um bloqueio. Eu achava ainda um valor caro justamente por não conhecer o valor do Pilates, né? Por não entender os benefícios do Pilates. E aí eu fui para osteopatia. Quando eu fui para osteopatia, é muito manual o trabalho de osteopatia, né? E realmente é uma cura através das mãos muito fantástica. Só que aí eu fui conhecendo um pouco mais a fundo do Pilates, fui estudando um pouco mais e ligou com a minha vida fitness, né? Os resultados que eu fazia na academia, eu sentia muita dor no meu ombro por conta de esforço repetitivo, por conta de celular, de digitar muito. E sentia muita dor no meu joelho por conta da condromalácia que eu tenho nos meus 2 joelhos. E eu vi que o Pilates poderia tratar tudo isso. Em contrapartida a isso, na osteopatia, o que eu fazia em 1 hora com as mãos, eu conseguia fazer em meia hora de aula de Pilates só com o meu comando verbal. Então, acho que até nisso já fica a dica aí, a gente precisa trabalhar com inteligência. Uma vez a gente estava até conversando e você me falou que nem sempre, às vezes, as pessoas acham
que é só o esforço. O esforço pelo esforço nem sempre ele traz bons resultados. Isso é um esforço inteligente. Mas se você fizer um esforço inteligente, você consegue talvez resultados melhores, não só financeiramente, mas também para sua vida. Então eu vi que no Pilates eu ganharia mais, de forma mais eficiente, mais eficaz, porque eu conseguiria atender ali 3, 4 pessoas só com o meu comando verbal e pegar de uma forma mais ampla do que passar 1 hora com o paciente na osteopatia de forma manual. Inclusive, eu pude usufruir desses benefícios do Pilates. Por 5 anos também, fui aluna da Michelle. Muito bom. Eu tinha muita dor nas costas e o Pilates me ajudou muito. Muito, ajudou muita gente, dentistas, médicos que me procuravam. E foi através do Pilates que eu realmente nunca mais senti dor nos meus ombros e nem nos meus joelhos. Embora sejam 2 coisas que elas precisam ser tratadas há muito tempo, né? Não é uma coisa condromalácia, eu sempre vou ter condromalácia. Mas quando a gente está com a musculatura fortalecida, essas dores, elas param. E isso é muito interessante, Zico, porque as pessoas hoje em dia, elas aprendem a achar que dor é normal. Não é normal. E viver com dor não é normal. A dor é um sinal de alerta que o nosso corpo está dando. Sempre a pessoa, tô com dor de cabeça, tô com dor nas costas, é minha dor amiga. Isso, é minha dor amiga. Gente que tem dor de cabeça todos os dias, constante. Não é normal. Tem alguma coisa, seu corpo está querendo falar com você. Ou algum estresse, ou alguma sobrecarga emocional, ou então alguma sobrecarga física. Então, só recapitulando aqui. Tu começou ali na atuação hospitalar, mas aí na prática tu viu que não era aquilo que tu queria. Não. E é uma coisa muito interessante, uma reflexão, né, que inclusive para você fazer uma vez o que você gosta, você precisa antes passar por aquilo que não gosta. Né? Praticar, fazer. E hoje em dia as pessoas têm tanto medo de cair no campo, né, descobrir, se de repente eu tô em uma área e eu não gostar dela, eu vi ali... Mas tudo tem jeito, mas né? e isso é uma coisa que eu vejo hoje em dia, porque como a internet ensinou que a gente tem que ser muito acelerado e que as coisas acontecem do dia pra noite, a vida real acaba ficando um pouco esquecida. E a vida real, gente, ela leva tempo, muitas vezes, pra você descobrir. Sim. Às vezes tem gente que descobre o que quer com 20 anos, mas tem gente que vai descobrir com 40. Porque você vai, ao longo do tempo, mudando suas prioridades, vendo aquilo que você... Parado, o importante é não ficar parado. Eu vejo muita gente falando assim, não tem oportunidade pra mim, o meu mercado tá saturado, mas a pessoa nem se movimenta. A pessoa não se coloca ali no ciclo de movimentação pra saber o que de fato ela quer e pra se colocar nas mesas certas. Porque, primeiro, a gente realmente começa de baixo, né? A maioria das pessoas começa de baixo. E começar de baixo, começar pequeno, é o que vai fazer você subir degrau por degrau para saber, eu quero isso, eu não quero aquilo, isso para mim é mais eficaz, isso para mim é adaptável na minha vida, e conhecer pessoas que vão te levar para o caminho que você deseja. Mas, Michelle, hoje a gente te conhece mais como influenciadora digital, né? Você deixou aí um pouco o mercado da fisioterapia, né? Não atua mais como professora de Pilates, embora doa muito meu coração por isso ainda hoje. Mas como é que foi essa transição de carreira? Ela foi abrupta? Passou um dia e você mandou mensagem para todos os seus alunos no Pilates: olha, galera, não vou mais trabalhar com Pilates, eu tô agora 100% no digital. Como é que foi essa transição de carreira? Não foi fácil, foi difícil, porque o Pilates é uma paixão minha e eu criei um vínculo com os meus alunos. Tá aqui explicado, né? Não inclusive, só quase todos os alunos aí que sentem falta, botam todos os alunos me cobram. Agora que tem alguns que estão voltando a fazer Pilates em outro lugar, mas todo a Zica nunca voltou, mas tem outros que nunca voltaram. Mas assim, não foi fácil. Por quê? Porque junto com o Pilates, eu comecei a fazer minhas coisas nas redes sociais justamente para divulgar o meu serviço do Pilates, né? Então, compartilhando minha vida fitness, os meus alunos, os resultados dos meus alunos. Então, foi uma coisa junta. Só que eu fui me apaixonando muito por esse meio da influenciadora digital. Eu fui vendo que eu poderia trabalhar de casa. E aí, depois que eu casei, meu sonho sempre foi construir uma família, ter filhos. Eu pensei, como eu vou conseguir fazer isso? Como eu vou conseguir estar 7 horas da manhã para atender? Eu vivia num ritmo muito frenético, porque eu atendia meus alunos, eu atendia ainda uns 3, 4 pacientes a domicílio e ainda conciliava tudo com o digital. Provador, fazia muito divulgação nas lojas e tudo. Só que no digital, quando eu comecei, eu não ganhava nada. Eu só queria visibilidade. Isso até é uma coisa boa para falar, porque hoje em dia as pessoas querem começar muito de cima. E eu nunca quis, gente. Eu só mandava mensagem para as lojas querendo uma visibilidade. Nem permuta eu não pedia. Eu só queria ser vista, eu só queria a experiência, eu só queria passar pelo processo para aprender como é. E aí, depois que eu casei, eu fiquei nessa de 1 ano ainda atendendo com Pilates. E pensando como é que eu daria conta, né? Depois que eu tivesse filho. Claro que
se o Pilates de fato fosse uma prioridade, né, na minha vida, eu tivesse convicta daquilo, eu jamais abandonaria. Mas como eu criei outra paixão pelo digital, e eu sempre quis ficar mais em casa, trabalhar mais de casa, não que isso seja menos trabalho, pelo contrário, hoje eu vejo que é um trabalho absurdo e que um esforço mental muito grande. Então foi um processo de 1 ano até eu decidir, de fato, isso. Fazer a transição completa. Fazer essa transição completa. Eu fui reduzindo a minha carga horária de trabalho, né? Ficando ali com os meus alunos mesmo mais fiéis. E fui me envolvendo também mais com o digital. E aí surgiu propostas também de marcas nacionais me procurando, né? Algumas marcas nacionais. E eu disse, aqui eu não posso perder essa oportunidade, porque é aqui que eu preciso ser vista. Sim, e apareceu também no meio desse tempo a automaquiagem, né? A automaquiagem, que eu me apaixonei muito, curso de automaquiagem. Aí apareceu esse boom dos infoprodutos. E eu queria muito lançar um curso. Eu sempre gostei muito de ensinar. Tanto é que eu gostava muito de dar aula de Pilates. Era a minha paixão, ensinar o Pilates, de fato. Para meus alunos, eles sabem o Pilates. Eles não sabem simplesmente chegar lá... Fazer um exercício qualquer. A Zilka sabe o que ela tem que contrair, ela sabe qual a musculatura que está sendo ativada, porque ela foi ensinada de fato a isso. Essa questão da consciência corporal a gente leva até para os outros exercícios, Para tudo, né? para tudo. Eu lembro que quando eu comecei, assim que eu comecei na musculação, a personal disse assim, tu fazia outro exercício antes? Porque eu vejo que tu tem a consciência corporal, né? Exatamente. De dizer assim, não, eu tô sentindo o músculo que não era pra estar sentindo, por exemplo. Sim, né? exatamente. Fica pra trabalhar aqui, isso é muito interessante mesmo. Que o Pilates, ele dá, e se você não ensinar isso pro aluno, o aluno não aprende. E aí muita gente vai pra academia e faz um agachamento, eu tô sentindo meu joelho. Mas aí sente o joelho e não sente de fato a musculatura que tá sendo trabalhada, porque não tem consciência corporal. Ou então não trava o abdômen e sente dor na lombar, porque não tem consciência corporal. Então, a consciência corporal que o Pilates te proporciona, se você for bem ensinado, você leva pra vida, pra corrida, pra musculação, pro crossfit, pra natação, pra qualquer um. Então, a gente percebe que, construindo aqui essa linha de raciocínio sobre o trabalho, que nada se perde, né? Tudo que tu conquistou ali foi servindo de apoio, de degrau para as outras coisas. O conhecimento que tu tem sobre o Pilates, sobre as coisas te ajudam hoje a construir também uma autoridade no digital para falar sobre exercício, né? Que agora a Michelle tá no mundo da corrida, é um foguetinho. e Michelle, assim, ainda nessa pegada do trabalho, eu sempre te admirei muito, porque eu sempre fui uma pessoa do fazer, né? A gente tava ali começando a estudar sobre as coisas do digital, e aí tu falou, Zico, eu vou lançar um curso. Vou lançar um curso sobre automaquiagem. Começou a falar sobre automaquiagem no Instagram. Dava dicas super relevantes, né? Inclusive, eu aprendi a me maquiar também por conta disso, porque eu não sabia nem passar uma base. E assim, qual a mensagem que tu poderia dar de qual é a característica mais importante que tu acha para quem vai trabalhar? Qual a característica mais importante para o trabalho, para ter sucesso no trabalho? Eu acho que é não ter medo de fazer. Porque as pessoas hoje em dia, elas têm muitas ideias. Essa ideia disso, salvam muitas coisas, anotam muitas coisas, mas não pôr em prática. Enquanto você não colocar em prática com o que você tem. Quando eu comecei a ensinar automaquiagem, eu nem sabia direito. Quando eu fui refazer o meu curso, que eu vi o primeiro curso que eu fiz, eu fiquei, meu Deus, e teve gente que comprou, e teve gente que aprendeu muita coisa ali. Era um curso totalmente muito básico, muito... aos meus olhos, hoje em dia, mal feito, né? Não, mas era tudo que eu tinha pra dar naquele momento, né? Eu gravei esse vídeo inteiro, eu lembro que eu pedi emprestado uma câmera da TV, porque eu trabalhei na TV, eu tive um programa por 4 meses, um programa que era meu, e trabalhei também em alguns eventos da cidade, né? E aí eu pedi pro menino da TV, me presta a câmera, que era aquelas câmeras bem grandonas, nem era aquela câmera mais bonitinha, e foi 2 madrugadas gravando esse curso, porque eu não podia gravar durante o dia, porque eu atendia como Pilates e trabalhava como influenciadora, né? Então eu gravei o curso inteiro nessa madrugada, em 2 madrugadas de automaquiagem, e aí vendi, tive um bom faturamento, porque eu não tive custo nenhum, né? Então eu tive um bom faturamento, um bom lucro, e pude passar por esse aprendizado, ver quem comprou, ver o que eu podia melhorar. Então, o grande... E ajudou as pessoas, ajudou as pessoas, e aí você já tem feedback, você já tem ali um feedback para poder publicar, para as pessoas verem que o que você faz dá retorno, né? E por mais, gente, que a gente acha que o óbvio, algo é muito óbvio, mas hoje, mais do que nunca, eu sei que o óbvio precisa ser dito, porque as pessoas não sabem do óbvio, entendeu? Ainda mais hoje em dia com rede social. Então, a indicação que eu dou pra você é que não fique esperando. O pouco que você sabe é muito pra quem não sabe de nada, porque às vezes quando você sabe disso, né? Você tem a questão da sua área, do direito e tudo, o pouco que tu sabe hoje em dia, eu não sei de nada. Então, o pouco que tu ensinar,
em alguma área, em alguma coisa, para quem não sabe de nada, para o leigo é muito. O que você tem é relevante para alguém. É relevante para alguém, às vezes a pessoa fica naquela soberba, né? Um pouco falta de humildade também, né? Não, eu ainda não sei o bastante para começar a fazer. Exatamente. Mas às vezes o que você tem, do jeito que tá, é importante para alguém. Eu tenho uma frase, Zica, que se o que você vai fazer precisa estar perfeito, então você já está atrasado. Porque nada vai ser perfeito. O que você fizer agora, por melhor que seja a estrutura, daqui a uns anos você vai olhar e vai dizer, meu Deus, como era amador isso daqui. Porque próximo ano, próximo mês, a próxima semana, você já está com novas ideias, novos aprendizados. Imagine em um ano, né? A gente é capaz de fazer muita coisa em um ano, só que se você ficar parado, só com coisa anotada, e com vergonha do que vão falar de você, principalmente quando a gente fala de rede social, né? A gente tem medo de se expor com vergonha do que as pessoas vão falar. E, gente, não vai acontecer, não vai. E só quem sabe do que você precisa fazer, dos seus sonhos, dos seus projetos e das suas contas para pagar, é você, né? Então, é isso, é não ter vergonha, é meter a cara mesmo para fazer. Vai ter gente sempre criticando, óbvio, mas você vai focar naquilo que melhor você pode fazer para as pessoas. Afinal de contas, as pessoas vão te amar e vão te odiar pelo mesmo motivo. Você é quem você é. Então é melhor que você faça aquilo que você precisa fazer. E, Michele, em toda essa frenesia, vamos dizer assim, né? Nesse foguete todo de trabalho, vida social, internet e tal, apareceu, né? Você casou e agora é mãe. Como é que foi pra você conciliar essa maternidade? Porque um bebê muda tudo, né? Uma nova criança na casa muda toda a rotina. É uma missão muito grande, uma vocação muito grande. Como foi pra ti, no meio de toda essa coisa do trabalho, surge a maternidade, como foi pra conciliar isso? Foi muito difícil. Eu não imaginei que era tão difícil até ter. Você não imagina quanto difícil é ter um filho até você ter. É difícil no bom sentido, porque requer muita doação, né? E por mais que... Eu sempre gostei de criança, cuidava dos filhos da minha prima e tudo, gente, mas não é a mesma coisa. Quando você tem um seu, que depende de você, que a responsabilidade está nas suas mãos, é diferente. E pra mim, eu pensei que eu iria conseguir continuar no mesmo ritmo que eu tava, mas pra mim foi uma coisa que mexeu muito com o meu psicológico. Por quê? Porque eu vinha dessa vida muito frenética, né? Eu nunca gostei de ficar... Eu sempre gostei de trabalhar. Sempre gostei de trabalhar, de fazer alguma coisa. Não gostei de ficar parada. E a maternidade, ela é o contrário. Ela te exige uma pausa, né? Desacelerar. Ela te exige, ela te obriga a desacelerar. Não é nem que ela te exige, ela te obriga. Se você não desacelerar, a sua cabeça vai embora. E é isso que aconteceu com a minha, né? Teve um período que a minha cabeça ficou assim muito ruim, porque eu achava que eu tinha que estar gravando, que eu tinha que estar filmando, que eu tinha que estar produzindo. E por quê? Porque a internet, ela acaba fazendo a gente fazer isso, né? Você vê a vida de todo mundo acontecendo e aí a sua... Parece que a pessoa trabalha 24 horas, Parece que todo mundo trabalha 24 horas, parece que todo mundo é muito produtivo. Mas hoje em dia eu consigo ter outra visão. Hoje em dia eu sei que não é real isso, né? Sim. Muitas mães, elas se angustiam, né? Se angustiam, exatamente. De muitas mães que tinham uma vida de trabalho, assim como tu, né, muito ativa. E hoje, com a nova criança, com o bebezinho, especialmente as mães de primeira viagem, ficam mal por não conseguir ter a mesma produtividade de antes, né? Então, qual conselho tu daria para essas mães, assim? O filho atrapalha no trabalho? Ou ele é o trabalho? Sim, ele é o trabalho mais importante da sua vida. E hoje em dia, quando eu olho para... Minha filha vai fazer 2 anos agora, eu vejo as fotos dela pequena e, assim, é um arrependimento que eu tenho por eu não ter aproveitado aquele momento, porque eu ficava na cabeça que eu tinha que estar trabalhando. E eu sei que tem algumas mães que precisam sair de casa para trabalhar, né? E não é com essas que eu tô falando, que eu sei que muitas mães não têm o apoio do marido, ou são realmente mães solteiras e tudo. Não foi o meu caso, eu sempre tive o apoio do meu marido, sempre acordou de madrugada junto comigo, tudo. Só que era uma cobrança minha, né? Que eu deveria também estar gravando, fazendo tudo aquilo. Mas hoje em dia o conselho que eu dou, gente, é que o trabalho mais importante e mais especial, e é um fruto de vida eterna que você vai ter, é o seu filho no momento, se você puder estar com ele, ficar com ele, entender que essa vida nas redes sociais é um recorte de alguns momentos que a gente vê, não é a vida de fato, a vida acontecendo, ela acontece devagar. Ela acontece, hoje em dia eu vejo minha filha e eu vejo a vida diante dos meus olhos acontecendo, os aprendizados. Então a maternidade, ela me ensinou, Zilka, algo assim que, quando a vida me pedir pausa, quando a vida me pedir para desacelerar, é para desacelerar.
As coisas vão acontecer, entendeu? A gente vai ter tempo para fazer as coisas. Com fé em Deus, teremos vida longa aí. Mas eu queria fazer tudo do dia para a noite. Não é assim. A maternidade, ela não é isso. Nada acontece como em um Reels de 1 minuto. Nada acontece como um Reels de 1 minuto. Um Reels de 1 minuto, eu digo por experiência própria. É meia hora que eu gravo, às vezes, de um Reels para reduzir ele para 1 minuto, para 1 minuto e meio. Eu lembro dos de maquiagem, era 1 hora gravando um challenge de maquiagem pra gente reduzir a 1 minuto. Então, não é bem assim. E tem gravações, tipo vlog, que eu demoro mais de um dia gravando, né? Porque às vezes no dia a dia, às vezes não consigo gravar tudo, mas eu demoro mais de um dia gravando para você ver ali um vídeo de 1 minuto. Então, a maternidade, ela é o trabalho mais importante na minha visão, hoje em dia, né? Eu vejo que ela é o trabalho mais importante. E você, mulher, que a gente muitas vezes tem que abdicar da nossa carreira, do nosso profissional, calma, você vai ter tempo de fazer tudo isso, né? Eu acho que o fato mais importante hoje em dia, quando a gente vê uma criança, é, de fato, cuidar daquele ser que depende de você. Você tem todo o resto do mundo. Ele não. A criança só tem você. Ela só depende de você. Verdade, eu tinha até ouvido uma vez uma mãe falando, né? Em todos os outros lugares eu sou substituível. Perfeito, é isso. Mas quando meu filho responder, falar mãe, só eu vou poder responder. Exatamente. Né? Eu sempre penso isso. Todo lugar que eu for, eu sou substituível. Né? Qualquer pessoa. Agora, o lugar de mãe, não. Esse eu sou insubstituível. Porque mãe é só uma, para mãe é única. Que não podem, né? Não tem essa liberdade que o digital oferece, que realmente precisam estar ali, cumprir um horário e tudo. É interessante a questão do tempo de qualidade. Né? Olha, eu não tenho todo o tempo com o meu filho, mas quando eu tiver, eu realmente você está com ele, não tá exatamente. Ali com o celular, com o celular, com a televisão, ou largar a criança na televisão. Se você tem pouco tempo com o seu filho, esteja com tempo de qualidade. E o que você perguntou sobre, meu filho atrapalha aqui o meu trabalho, o meu lado profissional. Teve um tempo, assim, no iniciozinho, que eu ainda não estava naquele momento do puerpério, né? E tudo, eu ficava, meu Deus do céu, a maternidade atrapalha a minha vida e tudo mais. Aí eu tive um estalo, eu disse, cara, de duas uma. Ou eu fico aqui nessa, me fazendo de coitadinha, porque às vezes a gente se faz muito de coitadinha. Eu achei que eu não ia cair nessa, mas eu caí nessa. Porque a gente fica, tô aqui amamentando, com as noites mal dormidas. Não, a minha missão é essa. Minha missão é fazer isso. Quando a gente entra na realidade, e em tudo, não só na maternidade. Quando a gente entra na realidade do que é, você consegue mudar e melhorar a partir daquilo. Enquanto a gente não aceita a realidade, não tem como a gente fazer nada diante daquilo. Sim. Então eu olhei para ela e disse, apesar do trabalho que me dá, eu vou construir junto com ela. Porque eu não quero que depois ela cresça e ache, ou que eu fique falando por sua causa, eu não construí o que eu quis construir, eu não quis fazer. Não, graças a você, eu tô fazendo tudo isso. E hoje em dia eu tenho muito mais força, muito mais garra, porque eu olho para ela. É por ela. É, né? Por ela, entendeu? É por ela. Sim, é muito bom isso. Inclusive, eu estava até assistindo uma aula que fazia um paralelo com uma passagem da Bíblia, no Horto das Oliveiras, que Jesus fala assim, olha, se possível, afaste de mim este cálice, sim, mas que seja feita a tua vontade. Não era o me livre desta hora. Eu vim para esta hora, sim, né? Sim. Eu justamente vim para isso. A gente sabe que vai ter o sofrimento, né? Eu não falo como propriedade de mãe, porque sim. ainda não sou mãe, né? Sabe, sei lá, o que Deus tem preparado para mim, mas é você ter realmente, como você falou, né? Essa força de, olha, eu vim justamente para isso, né? Eu vim para isso. Vai ter dor, vai ter sofrimento e vai ser com isso mesmo. Isso é verdade. E o grande aprendizado, para resumir, é que passa. Tudo, sabe aquela coisa? Eles vão crescer, né? Não, e assim, eu tinha um negócio quando alguém me falava assim, calma, vai passar. Aí eu ficava assim, como é que dizem que vai passar? Eu tô morta aqui, doendo na amamentação, sem dormir, o pessoal vem me dizer, calma, mas passa. Todo o resto passa. E pra mim, o maior desafio não é gestação, parto, pós, não, porque tudo isso realmente passa. É o educar. O educar, que é o mais... que eu acho que é o que mais transforma uma mulher, que mais edifica. Porque a cada dia mais eu quero aprender mais, melhorar mais, porque a responsabilidade de uma vida de uma criança está nas minhas mãos. Hoje eu não vejo muitas mães pensando assim, talvez seja, eu não sei, né? Às vezes é uma percepção que eu tenho. De se preocupar tanto com questão de enxoval, né? Eu tenho que fazer uma festa, fazer isso. E se preocupa pouco em estudar sobre a educação, exatamente. Né, da criança.
E eu lembro que teve uma vez que tu falou nos teus stories Falei. disso, né? Tipo, mãe de primeira viagem, estudem, né? Estudem sobre parto, Estudem. sobre Se tiver alguma mãe aqui de primeira viagem ou que tem vontade de engravidar, o que Deus tem preparado pra você quando quiser, estudem, tá grávida? Estude tudo sobre gestação. Tudo. Depois sobre amamentação, sobre o parto, sobre puerpério, sobre depressão pós-parto. Tudo, porque isso vai te ajudar a ter uma maternidade mais leve. Né? Se preparar, exatamente. Pra você saber o que vai vir. O que vai vir, Mas com toda a preparação ainda assim, né? Ainda assim, é muito desafiador, gente, mas a maternidade é muito individual para cada pessoa, né? Tem gente que acha a fase de RN a mais tranquila de tudo e a de 2 anos a mais aterrorizante, porque a criança já tá muito independente. Eu sou o contrário. Essa fase que a Maitê tá agora de 2 anos, dá mais trabalho, dá. Porque você tem que estar o tempo todo olhando, né? Não pode ficar só 1 minuto. Mas eu prefiro muito mais agora a criança independente, falando, conversando, interagindo, exatamente. Mas é muito individual a maternidade. Mas o aprendizado é isso, estudem principalmente sobre educação. Essa questão de levar uma vida saudável te ajudou na maternidade, no puerpério, na educação alimentar mesmo da Maitê? Como foi? Porque aí casa de novo o que a gente começou a falar no início, né? A vida saudável sempre... ela sempre baseou a tua vida, sempre foi assim, porque tu começou o digital para falar de vida saudável, mas a vida saudável sempre teve na sua vida? Ela sempre teve na minha vida a partir dos meus 20 anos. Até então, era uma negação. Como era o café da manhã? Meu café da manhã, lá na casa da minha avó, era mini pizza com pitula. Hoje em dia nem tem mais pitula, mas era mini pizza com pitula. E aí, por conta eu tenho um problema metabólico, que é SOP, Síndrome dos Ovários Policísticos, né? Sim. Que é uma doença metabólica e que afeta os ovários. Não é um problema dos ovários, né? Só que eu demorei pra entender isso. E aí, eu tinha muito problema no ciclo, né? No ciclo menstrual, aquela coisa toda. Aí foi quando eu comecei a me interessar. E eu sou muito assim, gente, se eu me interessar por uma coisa, eu não vou no raso, eu vou no fundo. Sim. Eu vou querer estudar tudo a fundo sobre aquilo, né? Então, eu fui pesquisar sobre isso, e aí foi aí que a vida saudável começou a entrar na minha vida, porque eu queria um jeito de tratar sem precisar de medicação. Se fosse preciso, claro que eu queria, mas eu queria sem. Então, eu fui conhecer a vida saudável, o quanto o açúcar é inflamatório, o quanto o glúten é inflamatório para quem tem esse tipo de problema metabólico, o quanto o leite é inflamatório para quem também tem esse tipo de coisa. Então, foi daí que começou. Agora, entrando na maternidade que você perguntou, né, na minha vida saudável, a vida saudável já me ajudou muito, porque eu tive uma gestação super saudável. Eu tive uma gestação ativa, que eu fiz atividade física até 2 semanas antes de ter, e me ajudou um barrigão. E pode, Michelle, como é que é isso? Eu vejo às vezes tanta mãe grávida que fala, não, eu tô grávida, Não tem problema nenhum. Eu vejo as pessoas, eu tô grávida, vou parar essa atividade física. A não ser que você tenha uma condição muito grave, uma recomendação médica, mas fora isso, converse com o seu médico, que a atividade física ela vai lhe ajudar em tudo. Eu não sentia dores, eu não sentia insônia, eu fui sentir algum desconforto na minha lombar já 2 semanas antes de ter ela. Por conta realmente, né, do quanto cresceu a barriga. Mas para minha alimentação saudável, ela me ajuda em tudo. Ela me ajuda a ter mais energia, a ter mais disposição. Me ajudou também na introdução alimentar da minha filha, porque eu sabia o que dá para ela. E hoje em dia as pessoas não têm noção, assim, eu vejo que... Introdução alimentar, toma um brigadeirinho. Ou então papinha, tudo batido, ou então não sabe o que dá. Eu recebi muitas isso, né? Michelle, o que eu dou de janta pra criança? E quando você entende sobre alimentação, você tem que dar comida. E é engraçado que as pessoas esqueceram o que é comida hoje em dia. É um Cheetos. Né? Esqueceram o que é comida, mas o que eu dou? É comida, gente. É arroz, é feijão, é ovo, é carne, é os legumes. É isso. Engraçado, quando é pra falar de comida, aí sempre fica uns 3 pés atrás, né? Eu vou bater aqui uma banana amassada com aveia. Mas eu não posso botar muita aveia, porque a aveia faz mal. Aí eu vejo. Michelle, mas será se eu posso comer 3 bananas por mês? Será se eu posso comer 2 maçãs por dia? Mas ninguém tem a dúvida na hora de tomar 1 litro de Coca-Cola, sozinho, né? Ou um pedaço de bolo, ou um pedaço de bolo com a Coca-Cola, que é pior ainda, né? Não penso sobre isso, mas eu acho que as pessoas esqueceram o que é comer, o que é uma alimentação saudável. Eu acho que precisa de coisas muito mirabolantes. Não é, eu gosto de uma frase que tudo aquilo que você precisa desembrulhar não é comida. O que você precisa descascar é comida. Então, tudo muito bom. É muito bom. Tudo aquilo que você precisa descascar, as frutas, os legumes, tudo isso. Agora, o que você precisa desembrulhar, um Cheetos, um Doritos... de legenda de foto
descasque mais do que desembrulhe. Verdade. E claro que a gente tem alguns industrializados que são bons, que fazem parte, né, do dia a dia. Tem muitos industrializados hoje em dia que são sem açúcar, que são com redução de sódio, que fazem parte. Mas quanto mais você tiver comida de verdade dentro da sua casa, carnes, ovos, legumes, frutas, você já tem uma alimentação saudável. Não precisa muita firula. Você consumindo 3 tipos de frutas por dia e comendo o básico, arroz, feijão, você entendendo, né, o que é essas proteínas e carboidratos, isso já te ajuda a iniciar. Às vezes tem gente que não consome uma fruta por dia, né? Não, e nem bebe 1 litro de água por dia. É estarrecedor. Quantos litros de água você tá bebendo? Diz aí nos comentários. Beba água. Beba água. Beba água. E assim, no teu Instagram aparecem muitas dúvidas sobre vida saudável. Eu anotei aqui algumas que me fizeram. E é interessante porque, assim, tem esse lado de que as pessoas pensam demais na hora de começar. Não, eu vou fazer uma consulta com a nutricionista, né? Eu vou, sei lá, eu tenho que pesar tudo. Sim, sim. Mas, na tua opinião, quais são os maiores desafios que uma pessoa que vai iniciar com a vida saudável tem? Eu acho que o maior desafio é realmente saber o que comer. É como eu te falo, as pessoas esqueceram o que é comida, elas não sabem o que comer. Comer o básico. O que que eu faço em relação ao nutricionista? Se você puder ir em um nutricionista, vá. Mas caso você não possa ainda ir, por que eu digo vá? Porque o nutricionista ele vai te orientar de uma forma melhor aquilo que você vai comer durante o dia, né? Te dá até mais ideia. Exatamente, porque quem não tem noção do que comer, que não sabe o que botar no café da manhã, não tem noção do que é carboidrato, proteína, toda essa coisa acaba fazendo o quê? Tirando o arroz. Eu vou tirar o arroz para emagrecer. E não é o arroz que vai te engordar. Vou tirar o pão francês para emagrecer, né? Eu acho que muita gente talvez esteja assistindo. Eu comecei uma dieta, cortei o arroz. Cortei o arroz. Agora vai. Não, e o mais engraçado é que fala assim: cortei o arroz e cortei a janta. Eu emagreci. Não é que a pessoa. Não foi o arroz que te emagreceu, meu amor. Deixa eu te dizer o que foi que te emagreceu. Quando a gente tem essa ideia de cortar o arroz, isso porque eu já conversei com várias pessoas. Ela fala: eu cortei o arroz e cortei o jantar. Tá. Quantas colheres de arroz você comia no almoço? Aí a pessoa, eu comia 4 colheres de arroz. E no jantar? Mais 4 colheres. Aquelas grandonas. Então, não foi o arroz, foi a quantidade. Então, ali, se você consumia 500, 600 calorias a mais, juntando o almoço com o jantar, você tirou essas 600 calorias durante uma semana, durante um mês. Sim. É só a quantidade. Você pode continuar comendo seu arroz. Se você reduzir a quantidade e encher mais de verduras, de legumes, porque a questão do emagrecimento não é você comer menos, é você comer uma quantidade maior de coisas que vão te saciar. Então você coloca um pouquinho do arroz, o feijão, a carne e enche de legumes e salada. Aquilo vai te dar uma saciedade por mais tempo e com poucas calorias. Sim. Então, geralmente, quando a pessoa fala que emagreceu porque cortou o pão, pode ter certeza que ela começou uma atividade física junto com essa cortada de pão. Ela reduziu outras coisas durante o dia, ela passou a beber mais água. Aí ela disse que o pão que estava engordando ela. Não é. Foi um conjunto de fatores que a pessoa fez. Ou então, se ela comia 5 pães, cortei o pão, claro, você diminuiu aí muitas calorias durante o dia. E outra pergunta que fizeram aqui. A galera te vê aí correndo, acordando cedo para correr, para fazer exercício. Só funciona se for de manhã? Me fizeram aqui a pergunta de como criar uma rotina de exercício. Não consigo acordar às 6 horas da manhã. Não só funciona se for de manhã. Atividade física, ela é boa em qualquer horário que você fizer. Por que de manhã é um horário mais propício? Por conta do nosso ciclo circadiano. A gente, como ser humano mesmo, biologicamente a gente foi feito para viver pela manhã, para acordar pela manhã, ser produtivo de manhã. E à noite a gente realmente, quando o sol se põe, hora de dormir, hora de aquietar, porque a gente tem hormônios que são liberados especificamente à noite para o nosso sono, para a gente melhorar. Quando a gente dorme, esses hormônios que são liberados à noite, eles fazem uma limpeza no nosso cérebro, uma forma de limpeza no nosso cérebro, né? Para a gente aprender melhor, ter uma cognição melhor. Então, quando você inverte tudo isso, aí você, mesmo que você durma, você acorda cansada. Tem a pessoa que dorme, ela pode dormir quanto for, mas ela vai acordar... Acordei querendo dormir, acorda com cansaço excessivo. Muitas vezes é só então isso que tá muito... Não é normal a pessoa sempre acordar cansada. Não é normal você viver cansado, você acordar cansado. Tudo bem que por um período, se você estiver em um ritmo frenético de trabalho, ou até mesmo das mães, as mães eu tiro desse exemplo, né? Porque as mães é um caso à parte, por conta da privação de sono.
Mas não é normal você viver assim. Agora, Michelle, eu só consigo treinar à noite. Tudo bem, melhor do que não treinar, né? Mas respeitar esse ciclo do nosso corpo circadiano, por isso que muita gente se sente melhor treinando de manhã, porque você respeita a biologia do corpo e aí você consegue ter mais energia. Mas não necessariamente 5 da manhã, 6, pode ser 7, 8, quem tiver aí como encaixar na rotina. Eu me sinto muito melhor treinando de manhã, né? Mas é uma questão muito individual. E tem as pessoas, abrindo um parênteses aqui, que falam que é noturno. Eu sou noturna, eu sou produtiva à noite. Como é que é? Você não existe ninguém noturno. Por mais que você ache que você é noturno, você foi condicionado a ser noturno. Michelle, mas desde a adolescência eu sou assim. Desde a sua infância você é assim. Se você for ver, se você for buscar, tem uma pessoa que eu conheço que ela diz, mas minha filha sempre foi noturna, sempre. Ó, eu chegava do trabalho à noite, ela ficava comigo. Sim, da 1h da manhã minha filha tá lá. Minha filha estava comigo, mas justamente por isso, desde criança, as crianças estão dormindo 10, 11, 1 da manhã. É claro que durante 20 anos, depois que passar, a criança vai ser noturna. Não porque é o natural, mas porque ela foi condicionada a isso. Então não é natural ser morcego. Não é natural. Não é natural. Pro ser humano, não. Sim, muito bom isso. E outra coisa também, outro ponto, pra gente ir já caminhando pro fim. Sempre falam assim, é necessário ter suplemento? Olha só, eu não tenho dinheiro pra comprar whey, creatina, o super café, tão adorado de todos. Essa vida não é pra mim, não tenho dinheiro pra comprar suplemento, aí vão começar a me botar um monte de... É necessário esse suplemento pra gente iniciar uma vida saudável? Não é necessário e nem obrigatório. Agora, claro, uma suplementação, ela vai te ajudar para um objetivo a mais. O whey, gente, o que é o whey? Nada mais é do que proteína. Se você consegue, na sua alimentação, bater a sua proteína através de ovos, peixes, carnes, você não precisa de whey. Agora, por que o whey muita gente consome e adere a ele? Porque é uma forma fácil de consumir proteína. É um pó, você joga dentro da água, bate com a banana e toma. Então, você consegue consumir ali 20 gramas de proteína num dia corrido, que você às vezes não tem tempo para fazer um lanche. Então, ele se encaixa nesses tipos de adaptações, né, de vida corrida. Mas o whey não é obrigatório. Agora, a creatina, eu acho que ela é... De todas as que você falou, acho que a creatina tem que ter. É mais importante. Ela é o mais importante, porque ela não te ajuda não só na questão do treino, mas ela te ajuda em outras coisas na sua vida. Muscular, não né? só isso, mas na parte cerebral. Ela te ajuda a conectar. É o suplemento mais estudado do mundo, a creatina. Então, ela te ajuda muito. Eu lembro que quando eu engravidei, a médica falou, só não pare com a creatina, porque ela ajuda muito no desenvolvimento neural também do bebê. Então... a creatina, pra mim, ela é o essencial. É o único suplemento que eu não paro de tomar. E ela tem que ser contínua. Ela não é só quando você treina. Ela não só é para quem treina. Sim. Ela é contínua. Minha mãe toma para os idosos. É ótima a creatina. Ela ajuda muito na questão óssea, na questão cerebral. Ajuda muito. Podem pesquisar a fundo sobre a creatina, porque ela realmente ela não tem um efeito imediato como a cafeína. Ela só tem um efeito com o tempo. Ela age por saturação. Quando você satura ela no corpo, ela começa a agir. Por isso que ela tem que ser de forma contínua. Então, a suplementação em si, ela vai te dar um boom, vai te acelerar aí nos teus objetivos. Mas não é obrigatório você comprar a whey, você comprar o super café. Você pode adaptar. O super café me ajuda muito a acordar de manhã, que eu não gosto de comer, né? Pra poder ir treinar. Então, eu tomo só ele me dá uma energia muito prolongada durante o dia. E aí eu consigo fazer tudo, correr meus 10 km, fazer meus treinos, tudo tranquilo só com ele. E aí depois... Sim. E hoje o teu trabalho gira muito em torno da tua loja digital, né? Isso, eu tenho a MAB, que é a minha loja online, que quando eu tava com 7 meses de gestação, eu fiquei pensando o que eu poderia refazer, o que eu poderia vender, porque eu ia parar, né? Como eu trabalhava com influenciadora, trabalho com influenciadora, então eu ganho por produção. E eu iria parar de produzir, né? Porque eu ia passar pelo parto e toda aquela coisa. E aí, readaptou, né? exatamente, eu tive que me readaptar, minha cabeça assim, ó, não para. E eu tive que me readaptar e eu passei muitos anos vendendo produtos de outras pessoas, né, falando de outras marcas. Eu disse, por que não eu vender meus próprios produtos? Se eu sei que eu vendo, eu sei que a minha influência vende. Sim. E aí eu fiz um pedido pequeno, de R$800, eu investi ali no fundo que eu tinha, peguei e vamos ver se vai dar certo, né? Que era justamente de produtos que eu já consumia, que era do colágeno. Ainda não tinha o super café porque eu estava grávida, então eu não estava consumindo super café, mas era um produto que eu já consumia. Gente, foi um boom quando isso chegou. Em 2 dias, se eu não me engano, esgotou tudo. Nossa, tudo que eu tinha trago. Pele de pêssego, que falava muito de skincare, né? Que era o sérum, os colágenos.
E aí eu vi que eu disse, é aqui. Se eu tenho um público para isso, é aqui que eu vou ficar. Porque são produtos bons que eu já consumo e que as pessoas podem ter perto que não tem aqui. Então, aí a MAB surgiu, @QueroMAB, é o Instagram da MAB. E aí eu cada vez mais trazendo mais produtos que vão auxiliar, né, no melhor desempenho, na questão da saúde das pessoas. E foi aí que eu consegui me reinventar também. E hoje em dia eu vivo muito para isso. Eu vivo muito para os meus projetos, para a minha loja. Eu acho que eu saturei um pouco, assim, de ficar falando só de outras empresas e tudo mais, sendo que eu posso falar e trazer aquilo que eu sempre quis trazer para as pessoas. Eu sempre quis isso, mas eu achava algo muito distante ainda. Mas a gente volta para aquilo. Se você tem um sonho que você acha distante, comece pequeno daqui e vai passando por etapas, que você vai achando o lugar que você quer. Nunca subestime o poder do primeiro passo, né? Nunca. E da constância. A constância é para tudo, gente. Eu quero comprar um carro. Constância no trabalho que você vai conseguir com o seu sonho se ele tiver uma meta. Pronto. Então, Michelle, eu gostaria que você deixasse uma mensagem final aqui pra gente. Vou jogar essa mensagem final misturando com as 3 últimas perguntas, né? Porque aí tu já faz o teu encerramento e já faz também essa pergunta, né? Esse conselho, né, para uma mãe de primeira viagem que está tentando se readaptar à sua nova vida de rotina de trabalho e à maternidade. Alguém que tem uma rotina de vida muito puxada e quer entrar na vida saudável, quer começar a fazer um exercício, né? Segundo o personagem, né? A mãe que tá ali tentando conciliar trabalho e vida profissional. A pessoa que tem uma vida profissional extremamente puxada e não consegue ter uma vida ali minimamente saudável, fazer exercício, comer bem. E alguém que é completamente sedentário, né? Qual que é o conselho que você dá para essas 3 pessoas? Gente, foi tão rápido, já vai acabar. O papo foi bom. Então, o conselho que eu dou primeiro para as mães, né, que estão aí, ou que estão grávidas, enfim, é que não se cobre tanto. Você acabou de gerar uma vida, ou você está gerando uma vida, então seu corpo vai voltar para o lugar se você se dedicar, mas calma. Eu lembro que quando eu tinha 5 meses, eu já queria, meu Deus, eu preciso ir pra academia. Eu ainda estava naquela privação de sono. Então, calma. Seu corpo vai voltar, você vai ter tempo para fazer suas coisas, para ir pra academia. Mas não tenha pressa, tá? Deixa isso daí como uma coisa mais devagar. E outra, também você pode fazer exercício em casa. É só o que tem hoje em dia aí no YouTube, são exercícios em casa. Para a pessoa que tem uma vida muito frenética, Michelle, eu não tenho tempo para trabalhar, ou eu não tenho tempo para fazer atividade física, eu trabalho muito, o que é que eu faço? De 2 uma hora você vai, se você não arranjar tempo para cuidar da sua saúde, 1 hora você vai ter que arranjar tempo para cuidar da doença. Então, se você não arranjar 1 horinha do seu dia, meia hora para fazer uma caminhada, uma atividade física, 1 hora você vai ter que parar todo o resto para cuidar da doença. E aí o gasto é pior. É plano de saúde, se você não tiver plano, é consulta, é remédios caros, fora a qualidade de vida, que você vai perder total, né? A gente perde a qualidade de vida quando a gente não tem saúde física, principalmente mental. E para quem é sedentário, gente, não espere pelo momento perfeito, eu tenho que ter a roupa tal, eu tenho que ter o tênis tal, eu tenho que ter o suplemento, eu tenho que ir para academia X. Não. Pega teu tênis que você tem, a roupa que você tem e vai pra rua caminhar, é de graça. Pode ir pra rua fazer sua caminhada, bota no YouTube aí, tem muito vídeo de graça, começa fazendo pequeno. Se você quer ir pra academia sedentário, às vezes tá um pouquinho mais acima do peso e tem vergonha, deixa eu te dizer uma coisa, ninguém tá nem aí pra você. Tá? E isso é libertador. Ninguém liga pra você. Mas na academia vão dizer que eu tô mais gordinho. 5 segundos você é esquecido, ninguém mais lembra que você existe. Então, não precisa ter vergonha e é melhor sair do sedentarismo agora. Você vai agradecer quando você chegar no próximo ano e ver que você tomou a atitude de sair desse sedentarismo e mudou a vida, do que você ficar mais 1 ano naquela mesma coisa. Esse vai ser meu ano e não Esse vai ser meu ano e não vai. Já passou o carnaval, já passou tudo, gente. Já passou. Já é hora de começar o ano. E agradecer mais uma vez o convite daqui. Muito obrigada pelo convite. Gente, foi muito bom conversar esses assuntos aí. É um assunto que eu converso assim, maternidade, vida fitness, alimentação, que eu posso conversar assim o dia inteiro. Gosto muito. Mas quero de fato agradecer, muito obrigada pelo convite, muito obrigada por abrir as portas e muito sucesso também pelo podcast. Então, gente, essa foi Michelle Malta. Mais uma vez te agradeço aqui pela disponibilidade de ter vindo. E sigam a Michelle se você ainda não segue, né? Siga a Michelle, é @Michelle Malta e tem o teu Malta Daily, pode seguir por ele agora. Malta Daily, que é o que ela tá fazendo toda acompanhamento da rotina, né? E esse foi mais um podcast. Agradecemos você por ter assistido até aqui. E se esse conteúdo foi útil para você de alguma forma, compartilhe com as pessoas que você
ver que se encaixam aqui nesses perfis, o sedentário, a mãe e a pessoa com a vida super frenética. E curta e comente. Tchau, tchau!